Patrícia decidiu organizar uma gaveta da cozinha que estava esquecida. E ela achou algumas coisas interessantes ali dentro. Uma fatura que ela havia pago em duplicidade e pensou: posso pedir reembolso. Encontrou também um brinco perdido que ela imaginou que nunca mais encontraria. Ela também achou uma foto dos pais na infância dela, o que deu uma sensação de carinho e nostalgia. E também encontrou uma caneta personalizada com o nome dela, e ela lembrou o quanto que ela gostava de escrever em diários. A sensação é de que organizar por fora abre espaço aqui dentro. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que organizar a casa e organizar a vida faz com que caminhos que pareçam bloqueados sejam destravados. Em 2023, nós nos mudamos para essa casa aqui. Foi em janeiro. E em março eu descobri que eu estava grávida. Então, turbilhão. Eu parei de comprar enxoval para casa e de me dedicar à casa e passei a comprar enxoval do bebê, mergulhar nesse mundo da maternidade mesmo, porque eu, como mãe de primeira viagem, eu queria acertar o quanto eu conseguisse. Principalmente porque a maternidade para mim é algo grande e de muita responsabilidade. Então, isso se refletiu no ambiente aqui em casa. Depois que ele nasceu em 2023, 2024 e até meados de 2025, a gente viveu em modo sobrevivência aqui. Porque não é fácil a vida com um recém-nascido, com um bebê. O casal também fica diferente ali quando vem o primeiro filho. E a gente estava se adaptando nessa nova vida com mais uma pessoinha aqui demandando atenção. Então era muitas vezes apagando incêndio. Pegava e jogava uma coisa aqui, as coisas não tinham um destino correto. Tinha coisas que estavam guardadas com outras que não tinha nada a ver, tipo, totalmente disfuncional mesmo. E eu até fazia uma brincadeira aqui também com os vidros da casa. Eles pareciam jateados. Eu falava que eram vidros jateados porque não dava para enxergar através deles. Agora, graças a Deus, eles estão límpidos novamente. E eu decidi chegar no meu marido e falar: olha, eu vou dedicar 2 meses para organizar um pouco essa casa. Essa casa é bem grande, eu queria eu mesma fazer isso, porque eu queria dar destino para as coisas, que elas tivessem um lugar para elas. E como a casa, a gente se mudou e ela era uma casa em reforma, e ela ainda está em reforma, muitas coisas nem da caixa a gente tirou ainda. Então, ficou esse tempo todo assim. Agora estamos organizando, principalmente eu nessa parte, e limpando e tudo mais, dando ordem mesmo para as coisas, para que tudo flua. Teve um período até antes disso que aconteceram algumas coisas bem negativas sequenciais, que até acho que pode ser coisas energéticas influenciando, da bagunça da casa mesmo, porque parece que tem uma nuvem negra em cima quando acontece isso. E a gente briga porque não acha as coisas, enfim. É um ambiente caótico mesmo quando nada está organizado. Isso até a ciência comprova, tá? Tem um estudo da Universidade de Princeton que fala que ambientes desorganizados sugam a energia do cérebro, competem pela atenção do cérebro. E pode perceber, quando você quer focar em alguma coisa, se tem um ambiente desorganizado ao redor, a gente não consegue se concentrar em venda, não consegue se concentrar em produzir nada naquele ambiente. Eu até vou dar um exemplo bem engraçado que aconteceu aqui também. O meu marido tinha matado um mosquito na parede, escorreu aquele sanguinho ali e na hora ele não limpou, ele foi apagar um incêndio em algum lugar ali e ficou ali. E toda a vida que eu passava por aquele local, eu me sentia irritada. Primeiro era uma coisa inconsciente, eu não tinha percepção de que era um mosquito na parede. Depois ficou semi-consciente. Ai, meu Deus, por que ele não limpou na hora? Mas era semi-consciente, porque eu também não tomava nenhuma atitude de ir lá e limpar. Era um local mais alto e eu ainda não tinha feito essa escolha por limpar a casa nesse período todo ali, inclusive parede, né? Então, mesmo uma coisa simples, eu não consegui ir lá e tomar uma atitude de limpar, porque ainda estava na semi-consciência, se é que isso existe, né? Então, quando eu limpei finalmente, agora que eu tô nesse processo, eu até chamei ele e falei: olha lá aquela parede branca, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Então foi muito bom ter essa sensação de passar ali e não sentir mais aquela irritação do nada, que às vezes eu nem sabia de onde era, mas era o cérebro, a bagunça ali competindo pela atenção do meu cérebro e ocasionando essa carga negativa. Nesse processo de limpeza da casa, eu clareei muito a minha mente, eu acho que trouxe muita clareza, tanto é que eu decidi criar esse canal, foi nesse processo. Porque antes eu até queria criar alguma coisa, mas eu queria criar alguma coisa ali que eu não aparecesse muito e tal. E agora eu decidi direto aparecer a minha imagem, tudo direto no YouTube.
ainda por cima, que são vídeos longos, extensos, eu decidi que eu queria isso. Até porque eu colocava ali podcasts que eu gostava de escutar, ou uma música, e eu ficava em silêncio, só ouvindo aquilo, e ali eu queria colocar o checklist mental no final do dia, porque eu organizei por cômodo e por gaveta. Eu queria que o processo fosse leve. Então eu organizei pouco cada dia, além da limpeza básica que eu já fazia. E nesse silêncio, eu parei de entrar um pouco em rede social, porque antes disso eu queria até fazer um detox, mas eu parei de entrar direto em Instagram, até ficar conversando muito no WhatsApp, conversas aleatórias, e foquei em terminar as tarefas do dia. Porque todo dia eu tinha uma missão, a limpeza básica, mais um cômodo do guarda-roupa, uma prateleira, mais uma gaveta. Foi milimetricamente feito esse trabalho e cada coisa que ficava organizada no final do dia era uma mini vitória para mim. Então, a energia começou a fluir melhor. Até as vendas do meu marido aumentaram, apesar que eu ainda não cheguei lá no escritório onde ele trabalha, que também está bem desorganizado ainda, mas já estamos em processo de chegar até lá. Outra coisa, a limpeza e a organização é espiritual. Vou te dar 2 exemplos disso. Na Bíblia, na parte ali que fala da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele não foi direto para o milagre. Primeiro, ele pediu para os discípulos separarem as pessoas em grupos de 50 e 100 pessoas, para só então fazer o milagre da multiplicação dos peixes. E também Deus, quando criou o mundo, ele separou água e mares, luz e trevas. Até Deus se organizou antes de começar alguma coisa. Então, por que a gente também não vai se organizar? E quantas vezes até a gente pede para Deus, nossa, me manda isso que eu tô pedindo, tu não ouve minha oração e tudo mais. Mas a gente tá cuidando do que ele já deu para nós? A gente cuida da nossa casa, do nosso corpo, da nossa saúde e da nossa família? Das nossas emoções também, que é muito importante. A gente está cuidando do que ele já nos deu para poder receber? O que precisa de estralhar aí na sua casa para abrir espaço para algo novo? Que cômodo ou que cantinho precisa ser limpo para te dar uma clareza mental? Comecem, gente, a fazer isso na casa de vocês para ver a mágica acontecer. O desafio do vídeo de hoje é organizar uma pequena gaveta na tua casa. Vai lá e organiza. E depois me conta aqui nos comentários o que você sentiu. A gente se vê no próximo vídeo.